boa tarde. Eu queria agradecer todos os organizadores, enfim, da WRI, todas as outras organizações também, Corrida Amiga, Cidade Ativa, enfim, todas as outras que estiveram envolvidas nessa organização, e parabenizar, porque de fato é muito raro a gente ter um evento com tanta mulher. É claro que eu adoraria ver mais homens na plateia, né? Acho que a gente não tem tanto homem na plateia, o que também me acende uma luzinha vermelha, né? Problema, eles deixaram a gente... deixa elas lá passar a tarde juntas, né? Então, eu acho que a gente precisa prestar atenção nisso. A gente precisa que eles também estejam nesses momentos. Mesmo em organizações como o ITDP, e eu acredito que o WRI não seja tão diferente disso, a gente tem uma dificuldade de conseguir aprofundar o tema na questão do gênero, né? Eu venho há muito tempo brigando lá dentro e agora a gente vai conseguir fazer um projeto dedicado nessa área, mas não é óbvio, porque o óbvio é sempre falar, a gente já faz inclusivo, o planejamento já é para todos, mas aí ninguém se preocupa em entender de fato a perspectiva de diferentes grupos. E eu mesmo tenho vivenciado algo assim, eu tenho participado de pelo menos um evento por semana, acredito que alguns de vocês já tenham se visto participando de várias mesas. Eu acho que a gente está preenchendo umas cotas, né? A cota da mulher, aí chama uma mulher para ser panelista, chama Clarice. Ok. Só que a gente não precisa preencher a cota, a gente precisa de fato estar participando dessas atividades, participar do planejamento dessas atividades. Nas nossas organizações é brigar para que mais mulheres representem o trabalho que a gente está discutindo, participar do planejamento como um todo, da fiscalização. A Suzana está aqui como uma representante de quem participa do planejamento e da gestão, porque senão fica só a gente resolveu a cota, e aí resolve a cota, está tudo bem, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado para a gente não ficar aqui só nós conversando, cada ano a gente senta e todo mundo conversa junto. Mas enfim, já comi 2 minutos. Bom, eu preciso falar aqui sobre DOTS. DOTS, para quem, enfim, está entrando no assunto, né? Acredito que muitos de vocês já tenham mais familiaridade com isso, é o planejamento urbano, compacto, né, adensado, com uso misto do solo, com distâncias mais curtas de deslocamento, uma prioridade ao pedestre, uma prioridade ao ciclista. É o conceito, e a prioridade ao transporte público é o conceito que a gente propaga. Essa é a nossa cidade dos sonhos, que a Gabriela nos passou aqui mais cedo, né? E aí o DOTS, ele trabalha então com 8 princípios, que são exatamente esses princípios de cidade compacta, adensada, com uso misto do solo, prioridade ao pedestre, ciclista, ao transporte público e medidas de desestímulo ao uso do carro, né? E aí, pensando na questão de gênero e DOTS, né, onde é que converge, onde é que gênero, transporte, desenvolvimento converge? Claro, a gente, acredito que isso já tenha sido discutido de manhã, infelizmente eu não pude estar aqui de manhã, a gente sabe que a mulher, e aqui sem querer supervalorizar, enfim, enfatizar a divisão de trabalho entre homem e mulher, mas essa é a realidade, a mulher tem de fato uma função tripla, né? O trabalho fora, o trabalho em casa e o trabalho também dos cuidados com crianças, com idosos. Esses trabalhos acabam ainda caindo mais para as mulheres. Com isso, a gente tem um padrão de viagem muito diverso entre homem e mulher, né? A mulher, ela tem um padrão de viagem com viagens mais curtas, mais frequentes, mais dispersas ao longo do dia, muitas vezes fora do horário de pico. Ela tem uma série de atividades que cumprir, né, ao longo do dia. Ao passo que o homem tende a fazer uma viagem mais linear, mais pendular, com origem e destino mais definida durante o dia, né? Casa, trabalho, né? Então, assim, claro que aqui generalizando, mas enfim, é importante que a gente entenda isso. A OAD aqui de São Paulo, de 2007, mostrou que as viagens por gênero, por modo, são iguais entre homem e mulher no transporte coletivo. Então, homem e mulher fazem o mesmo número de viagens por dia. São mais constantes para os homens no transporte individual. Também são mais constantes para os homens no transporte motorizado, mas são mais constantes para mulheres no transporte não motorizado, que a gente não gosta de falar o não motorizado, mas no transporte ativo. A mulher é quem mais se desloca a pé ou por bicicleta comparado com o homem. Eu acredito que esse dado, obviamente, ele está mais, principalmente por causa do deslocamento a pé, né? Então, esse já é um ponto importante para a gente entender. Algumas questões são fundamentais relacionadas à demanda pelo transporte, né, pela mulher. Segurança, confiança e conveniência.
né? Claro, a gente pode falar de todos os outros atributos de transporte, mas essas são 3 questões fundamentais para a mulher. Né? A segurança, e olhando principalmente os dados aqui de São Paulo, da pesquisa de São Paulo feita pela Ciclocidade, ela é de fato uma das maiores preocupações das mulheres na sua escolha pelo transporte. Muitas vezes, e vários estudos mostram isso, as mulheres podem acabar optando por um modo mais caro, né, ou um modo menos eficiente de transporte, se ele for percebido como mais seguro. Né? Então, a infraestrutura existente, tanto na origem quanto no destino, tanto ali na saída da sua casa até o transporte, né, enfim, a origem sendo a sua casa, mas tanto no entorno da sua casa quanto no destino, ela é fundamental. Então, a qualidade dessa infraestrutura, a localização das estações, o número de estações, né, a frequência, a densidade de estações, o horário em que as estações estão abertas ou o horário que os serviços estão funcionando, a frequência, né, dos veículos ou das bicicletas compartilhadas. Então a gente pode pensar em relação a todos os modais. São todas questões que impactam diretamente na percepção de segurança. Afinal de contas, chegar ali na estação do Itaú da bicicleta e ficar horas ali tentando, né, tenta soltar, não, isso, assim, fazer isso num lugar à noite, né, com o celular na mão, aquela sensação, você não faz, certo? Então, isso se aplica tanto no acesso à estação de transporte, de um modo geral, transporte público, coletivo, quanto o transporte por bicicleta, o lugar onde você vai estacionar a sua bicicleta, né? Então, as características das viagens das mulheres também muitas vezes fazem com que a gente seja mais vulnerável mesmo. Então, ou porque a gente está com criança, ou porque a gente está com idosos, ou porque a gente está cheia de bolsa. Então, isso faz com que a gente, de fato, seja um alvo mais fácil. Cada vez que eu ando de volta da escola dos meus filhos, eu estou carregando 3 mochilas, quando não ainda 2 bolsas de supermercado, né? Então, isso faz com que toda viagem seja um pouco mais lenta, toda viagem seja um pouco mais complexa. Tem esses dados super interessantes dos holandeses, que 36% dos holandeses, homens e mulheres, fazem a sua viagem principal diariamente por bicicleta. Mas mais interessante é que metade desse percentual, na verdade 55%, são mulheres. Né? E isso a gente sabe que é um indicativo de uma rede que oferece mais segurança e conforto. Quando a gente olha para a pesquisa feita aqui pela Ciclocidade, em São Paulo, a gente vê que, na verdade, 68% das ciclistas, das que pedalam, são ou muito cautelosas ou somente cautelosas ao pedalar. O medo parece ser algo que impede muitas mulheres de pedalar. Então, a segurança, de fato, ela é algo fundamental e que é subestimado. O segundo ponto era a conveniência. Então, a pontualidade, a previsibilidade, saber que o sistema está lá, isso é fundamental. A integração, como a gente faz mais viagens, mais curtas, tem mais destinos ao longo do dia, a gente precisa de sistemas integrados, né, de transporte público de alta capacidade, com transportes locais, entre transportes de alta capacidade. Essa cadeia de viagem, ela tem que funcionar melhor, e isso pode impactar muito a decisão da mulher de como é que ela vai fazer. Quem é que nunca pensou, pô, de carro vai ser mais fácil? Óbvio, né? De um para o outro vai ser muito mais fácil. Então, como é que a gente consegue garantir a integração tarifária que tem o tempo que a gente necessita para as viagens? Bom, ou a mulher, ou quem quer que seja que está fazendo esse tipo de viagem para o lar, né? As integrações operacionais e de infraestrutura física que permitam, de fato, que a gente consiga fazer todas essas viagens integrando o transporte ativo, o transporte local com o transporte público. Claro que a gente precisa fazer uma análise intragênero. Gostei muito do que a Camila, que parece que não está mais aqui, mas falou antes, entender as peculiaridades e demandas de grupos diferentes. Né? É claro que a confiança de uma mulher branca no espaço público é muito diferente da confiança de uma mulher negra, porque a experiência é diferente. E a gente precisa conseguir chegar nessa experiência, assim como a mulher grávida, a mulher que está com neném, a idosa, a pessoa que tem algum tipo de limitação no seu deslocamento. Então, se a gente não consegue chegar nessa percepção, nesse entendimento fino, né, dificulta. A mulher que está na periferia, ela tem muito menos possibilidade de acessar as oportunidades da cidade do que a mulher que já mora muito mais bem inserida no tecido urbano. Né? Então, entender essas dinâmicas de uso e ocupação do solo é fundamental. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre esses aplicativos, enfim, para andar junto, para monitorar, né? E
Eu fico pensando assim, eu acho que é super legítimo, né, que a gente utilize isso, eu mesma já até testei, e acho que é importante esses aplicativos para ajudar a gente a georreferenciar o problema. E isso é fundamental, porque a gente não tem dados georreferenciados, então a gente não entende o que está acontecendo, não entende qual foi a vulnerabilidade de fato ali, qual era a situação, né? Mas se a gente começa a depender completamente de tecnologia para estar seguro, tem algo de estranho nisso, né? Porque é um pouco Big Brother, na verdade. Você está totalmente controlado ali, o seu ciclo mais próximo, sabe exatamente onde que você está, qualquer coisa, a gente ativa o círculo mais próximo, então isso tudo eu acho um pouco assustador. Mas teve um que eu gostaria só de falar esse caso, que eu achei muito interessante, é um caso indiano, um aplicativo que chama Safety Pin. E PIN quer dizer alfinete, né? E quer dizer Safety Pin, elas dão 3 razões. Eu conheci essa moça agora no Quito e achei fenomenal. Um é porque o PIN é aquele pontinho que a gente marca no mapa, né? Então a gente georreferencia o problema. O outro é porque o alfinete, tradicionalmente na Índia, as mulheres andam com alfinete no transporte público para de fato dar alfinetada no cara que chega com assédio. Então essa é uma prática, né? E o terceiro é que elas entendem que o alfinete, principalmente aquele alfinete tipo de segurança, é o que de fato une tecidos. Então esse entendimento de que a gente tem uma necessidade de religar o nosso tecido da sociedade, porque tem algo de muito errado se a gente está sempre exposto ao risco, né? Eu queria só falar 2 coisas antes de fechar, que eu sei que eu já estourei o tempo. Uma coisa é a seguinte, a melhor solução para a cidade, sem sombra de dúvida, é uma cidade que tem um desenho urbano inclusivo. A cidade que atende a necessidade da Mila, a necessidade dos meus filhos, a necessidade de uma pessoa idosa, ela atende a qualquer outra necessidade. Ela é uma cidade de fato para todos. A gente precisa planejar tendo isso em vista. Só que com esse argumento de que o planejamento, a Cristina mostrou que quando a gente planeja um ônibus é isso, a gente entende a faixa, isso tudo vai dar conta de todos. A gente ignora, de fato, a gente opta, porque é caro, de fato, e entender aprofundado o que cada um vivencia, qual é a voz, a especificidade de cada um. A gente acaba lavando as nossas mãos e falando, a gente fez o máximo que foi possível, a gente não tem como entender para além disso. Mas a gente tem como fazer um desenho urbano que de fato ofereça ruas mais seguras, né? Então eles têm aqui algumas coisas. A diminuição da distância das travessias, os cruzamentos com redução de tráfego, de velocidade, a dimensão das quadras, isso é fundamental. O comprimento da lateral das quadras em relação ao passeio, isso é fundamental para a segurança, e a Jane Jacobs, que foi citada aqui antes, né, sempre falou isso. A gente precisa de mais olhos na rua, a gente precisa de um espaço atrativo, vibrante, com atividades de dia e de noite, com gente, porque quanto mais gente na rua, mais aquele espaço está potencialmente, protegido, né? Uma infraestrutura cicloviária, uma rua completa, iluminação, essas estruturas de wayfinding, ou você chega lá na estação e fica horas para entender, mas como é que é esse ônibus, vai para onde? Você está ali se expondo, né, e mostrando que você está vulnerável, mostrando que você não está de fato entendendo aquela informação, que você está mais suscetível, ou está lá no celular olhando o mapa. Então, por que as informações não são muito mais claras, muito mais óbvias e fáceis e rápidas de serem captadas? E eu queria só fazer uma última colocação, o seguinte, lendo uma pesquisa, uma publicação da Noruega dos anos 80, então feministas nos anos 80 discutindo o que deveria mudar no planejamento de transporte. Né? Elas afirmavam que havia 2 modelos de cidade em discussão. Eu achei isso super interessante. Um é o modelo de cidade masculina, na qual as mulheres cada vez mais precisam adotar um modelo de deslocamento diário masculino, que é o uso mais intenso do automóvel, a gente busca a rapidez, a fluidez da viagem, a cidade tem que ser máquina, a cidade tem que ser eficiente, a despeito da escala. É uma escala para ser vista de dentro do carro a 70 km por hora. Então as cidades se ajustam a essa velocidade e a gente perde esse entendimento do réis do chão, da qualidade da urbanidade, né, no réis do chão. Os deslocamentos são mais pendulares e tendem cada vez a ser de mais longa distância. Então as cidades vão se espalhando e a gente vai se adequando a isso, e aí todos têm que se ajustar a isso. Essa é uma cidade masculina. A cidade feminina é a cidade que foi mostrada aqui em vários momentos, onde os homens potencialmente adotam esse padrão mais feminino de deslocamento. Viagens mais curtas, origens e destinos mais curtos,
cidades mais compactas que naquele mesmo território oferecem oportunidades para se morar, para trabalhar, para se divertir, para ir para o parque. A gente precisa de uma qualidade do espaço público ali para toda a família, certo? Então essa seria uma cidade mais feminina, uma cidade que de fato entende as demandas de todas as pessoas da família, né, e consegue ali dar conta dessas demandas. Eu achei isso lindo, eu achei que essa é a cidade que a gente quer. Não que a gente queira ignorar uma cidade eficiente, economicamente, enfim, cidade que compete, mas eu acredito que a cidade do futuro é exatamente essa cidade mais compacta, mais densa, onde a gente entende de fato o que a população quer. Para os transportes ativos isso é fundamental, que a gente saia dessa escala dessa cidade pendular, de deslocamentos de longa distância, e que a gente venha para essa escala do resto do chão, né? Onde a gente tem esse entendimento da rua completa, a rua que é para todos, que é compartilhada, que a velocidade é baixa, que é seguro para a criança caminhar, que é agradável para todos, é a rua que nos chama para estar na rua, como a Mila mostrou aqui muito bem, porque todos nós queremos estar na rua, todos nós queremos estar na cidade, por isso que a cidade continua atraindo tanta gente no mundo inteiro, né? A gente continua se urbanizando, então a gente precisa entender como é que a gente continua permitindo esse nível de urbanização tão acelerado, mas com qualidade. Né? E a qualidade ela vem muito desse olhar que a mulher consegue dar aos deslocamentos, ao dia a dia, para de fato realizar todas as viagens que uma família precisa. Então essa é a minha colaboração.